Olá, bem-vindos a mais um Beats Podcast. Hoje, mais uma vez, eu estou aqui, João Schmidt, para entrevistar o nosso grande amigo, um convidado mais uma vez ilustre, como vocês já estão acostumados a ouvir, Marco Franzolin, da Monkey, fundador da Monkey, veio aqui de São Paulo, direto da capital, aqui pro interior, conhecer aqui os estúdios Beats e falar um pouco sobre a vida, carreira e onde ele come, onde ele se reproduz e tudo mais aqui no Beats Podcast. Seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado aí pelo seu tempo, sua disposição. Se apresente aí pra galera, por favor. Pô, cara, que legal estar aqui, meu. Eu fiquei feliz com o convite, né? Isso. Tava falando aqui, né, antes da gente começar, né, que a gente tem uma certa dificuldade hoje de se conectar, né? A questão digital aproximou muita gente, mas ao mesmo tempo, às vezes a gente não tem umas conversas de muita qualidade, né? E como dono de um negócio, e dono de um negócio hoje sozinho, né? Como único sócio, né? Já tive alguns, né? Hoje eu tô sozinho, comecei sozinho. Já a gente vai entrar nessa abordagem, né, cara? É difícil, né? Às vezes você tomar decisão sozinho e tal, pessoas né? para conversar sobre. É muito difícil, cara. E assim, e pessoas que você pode confiar, né? Que você pode, às vezes, até contar uma falha, né? Uma coisa que você fez errado. Às vezes as pessoas têm um pouco de medo, o concorrente vai ali usar aquilo contra você. Ou acerta uma vaidade, né? Porque muitas vezes quando você se expõe, você não quer contar os seus erros, né? Vai que isso, você vai pensar, será que isso vai me prejudicar? Vai fazer eu perder algum negócio? Se eu falar que, pô, eu tô fazendo alguma coisa errada, o que tá dando errado, né? Entendo isso. Exato. Isso é uma questão importante. Para quem, né, como nós temos nosso negócio de comunicação, Sim. né? Dá medo de você tocar em algum assunto que não é legal. Então, assim, pô, eu fico muito feliz. E assim, podcast é uma coisa que eu acompanho há muito tempo, né? Eu falei que eu comecei a minha empresa sozinho. Minha única companhia era o podcast, né? Eu ficava ouvindo tentando... Brainstorm, Nerdcast, aqueles primeirões ainda, né? Joe Rogan, sim, eu ouvia lá em 2009. A raiz do podcast em áudio e vídeo ali. E eu virava minhas noites lá, eu e meus podcasts. Então, para mim é muito legal estar aqui no estúdio, né? Fiquei feliz, cara. Já tinha feito algum outro podcast já, cara? Fiz, Como cara. Como foram as experiências podquísticas? Cara, eu fiz, mas foi pré-pandemia, faz muito tempo, assim, e a gente estava num outro momento de empresa, né? Acho que outras expectativas também, outras coisas para contar, né? Mas, cara, eu adoro, assim, eu gosto de conversar, a minha esposa fala, né? Tipo, a gente precisa sair para você conversar, né? Com mais gente. Então, cara, para mim, assim, aqui, eu tô em casa. É isso. Então, para não deixar de fazer a grande pergunta que tá todo mundo esperando, nossos telespectadores aí, cara, quem é o Marco na fila do pão? Da onde veio? Qual a origem desse cara aí que tá sentado aqui na minha frente hoje? Conta pra gente aí. Boa. Cara. O Marco na fila do pão da Padaria Nobre, né? Que tá aqui embaixo. Da esquina. Alô, Padaria Nobre. Patrocina os caras. Pô, mandei um jabá, vocês nem estão ganhando, né? Isso, então. Eu vou te falar que assim, o Marco na fila do pão é aquele cara que é apaixonado por fazer apresentações e vídeos comerciais. Legal. E eu, na verdade, não, cara. Não. Como começou isso? Você nasceu apaixonado? Não, então, eu vejo que, assim, as pessoas, né, gostam de dar uma glamourizada nessa questão, né? Hoje eu criei a Monkey, né, em 2009, eu sou formado em publicidade, trabalhei no mercado, né, me formei na SPM, fui muito envolvido lá na SPM, né, fui fazer agência da SPM, eu gostava muito do ambiente. Você é paulista, né? Sempre de São Paulo. Sou paulista. Nascido, criado e lá. Saído muito pouco. e assim, eu fui fazer SPM, né, meus pais não tinham condição de pagar, então foi um inferno naquela época pra gente. Todo começo de semestre eu não podia fazer as primeiras aulas porque a gente estava devendo. Não podia entrar. Então tinha que vender alguma coisa para eu poder voltar, né? E foi desse jeito, mas assim, foi uma outra oportunidade para mim, né? Poder estudar lá, assim, eu sempre quis estudar lá, né? Sempre gostei de comunicação, sempre gostei de publicidade e sempre achei que eu ia trabalhar com criação,
né? Na linha de frente da criação. Sim, sempre achei, cara. Sempre. Meu pai trabalha com marketing, sempre trabalhou em banco, né? Sempre trabalhou. Né? Não vou ficar chorando as pitangas, né? Nossa, eu morava na favela, não tinha o que comer, não. Tinha uma vida super confortável, classe média e tal, né? Meu pai trabalhou em vários bancos, assim, como um funcionário mais mediano, assim. Nunca faltou nada pra gente, mas assim, meu pai, ele gostava muito de marketing, gostava muito de comunicação, gostava muito de ler, né? Legal. E ele foi me passando isso. E eu acabei... Eu li o Kotler no colegial, sabe? Meu pai adorava. Meu tinha pai... lá em casa? Tinha, cara. Tinha. Que livro é esse? E meu pai, ele ficava me chamando. Olha, eu tô lendo aqui. Ele ficava fascinado com as coisas e me chamava. Eu acabei gostando. E aí, bom, qual que é a melhor faculdade na época, né? Qual que é a melhor faculdade que a gente tem? Não sei o que, pô, SPM. Mas, né, não dava para pagar e tal. Aí a gente fez um esforço lá, deu um jeitinho. Um jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. E eu consegui entrar, graças ao meu pai, que se esforçou pra caramba para pagar. Mas, assim, o fato de ter sido tão difícil, né, fez com que eu me apaixonasse pelo lugar, né? E que eu sempre tive um pouco de, eu acho que, de tesão, de vocação, assim, pela parte criativa, né? Sempre gostei muito, sempre fui meio nerd, né? Então, assim, pô, eu gostava de videogame, gostava de... Um negócio mais visual. Puta, RPG, cara. Eu descobri RPG com 11 anos, assim, nossa, eu jogava RPG o dia inteiro. E aí a parte de criação me chamava muita atenção. E aí, lógico, né, que eu fui buscar trabalhar com criação, consegui... E na faculdade, não sei se na época era um pouco diferente, mas a gente vê aqui até hoje, né, na faculdade, publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Criação, mão na massa, não é tão explorado na faculdade. Nem né? um pouco, Nem um cara. pouco. Apresento aqui, ó, existem essas técnicas, existe isso, isso e isso. Não, mas como é que faz? Aí, o dia que você for trabalhar numa agência, você pergunta. Nossa, cara. Exatamente isso, João. Você não vai aprender a criar numa faculdade. Acho que todo mundo acha que vai, né? Quem gosta, principalmente quando a gente conversa com o pessoal novo, acabou de sair da faculdade. Todo mundo entrou achando que ia saber, vamos falar assim, mais prático, sabia mexer no Photoshop, sabia fazer o negócio, não que criação seja só isso, mas muita gente entra com essa mentalidade e não tem nada a ver, é só teoria. Nossa, não tem, cara. E eu sofri um pouco disso, né? Porque eu e meu irmão, eu fui fazer publicidade e meu irmão foi fazer design. Meu irmão é um cara mais desapegado, assim. Eu sou muito preocupado, né? Eu tô sempre... meu irmão é um cara mais livre, vamos dizer assim, cabeça mais livre, bicho né? Grilo, bicho grilo. Então, aquele cara que não tem problema, puta, eu vou ficar 2 dias fazendo um quadro. Eu não consigo, minha ansiedade não deixa. Ele vai e, cara... Fica 2 meses esperar secar o negócio. Fica, nossa, e curte o processo, sabe? Eu não, cara, fico olhando no relógio, já começo... Vai demorar muito, já tá pronto, não tá... Fico lá na fluoxetina, sabe? Assim, uma maluquice, cara. E o meu irmão, assim, a gente foi para caminhos muito diferentes, né? Porque ele é um cara muito, como eu disse, foi fazer design, então aquele negócio, enquanto eu estava fazendo prova de métodos contáveis 2, o meu irmão tava lá pintando, eu lembro, uma pá de lixo, fazendo, colocando olhinho, sabe? Fazendo um trampo. Exato, fazendo a minha arte, né? Eu tô vivendo da minha arte, né? Só não tava morando na praia, mas tava ali. Quase. E eu, assim, eu era meio, né, preocupado, ficava, puta, né? O que vai ser do meu irmão, né? Porque... Teu irmão vai querer matar nós depois de assistir. Vai morar numa comunidade hippie, né? E eu achando que, assim, nossa, eu tô no caminho certo, né? Porque eu tô aqui fazendo métodos contábeis, tô fazendo marketing, né? E na real, cara, nós dois entramos para trabalhar com criação juntos, né, em lugares diferentes, mas na mesma época, eu me dei muito mal e ele se deu muito bem, né? Porque ele tinha muita facilidade com essa parte gráfica, né? Acho que até pela parte da mão na massa, né? De mexer com tinta, assim, eu tinha muito teoria, como você disse, né? A faculdade prepara ali para teoria, sei lá. E para você ser entrar no processo de uma agência e tudo mais. E escolher depois, acho que, sei lá, depois que você entrar numa agência, que aí você vai... Sim, aí você vai se encontrar ali dentro. Em uma das áreas que existe lá. Então, você acaba não estando preparado para nenhuma delas, de fato, ali. Né? Puta, perfeitamente, cara. Você foi... Quanto tempo? Eu me formei em 2005, cara. Isso, então... 2005, mas...
Eu acho que é um curso que se atualizou muito pouco, principalmente com... Isso em 2005 não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, né, do mundo digital. Não tinha. E o curso, teoricamente, é muito parecido com o de 2005, provavelmente. Não, é verdade, cara. A gente tem, por exemplo, né, até tocando nesse assunto, eu sempre me questionei, né, lógico, não sou pedagogo, não quero nem me colocar nessa questão, mas uma das questões que eu tinha é o seguinte: primeiro semestre de faculdade, você tinha aula de semiótica, né? Essa é a famosa, essa matéria, todo mundo quer morrer, né? Falava de escola de Frankfurt e tal, Adorno, né? Tocava um pouco em Aristóteles, Platão e tal. Mas, cara, ninguém prestava atenção, né? Ninguém sabia para que usar isso daí, Todo mundo achava chato e tal, né? E assim, alguns professores também não sabiam muito bem como colocar esse assunto, né? E aí, todo mundo quer criar, né? E a gente tem aquele negócio, né? A gente é muito vaidoso, né? Quando a gente é mais jovem, né? Então, não, eu sou genial, cara. Eu sou... Tô aqui porque minhas ideias... Eu sou criativo. Criativo, cara. Lá na escola, minha mãe falou que eu sou criativo. Minha mãe, minha avó adora as coisas que eu faço, né? Na escola eu fazia umas caricaturas ali e tá tudo certo, né? Então eu tô aqui, meu... No lugar certo, na hora agências estão só esperando eu chegar, né? E na verdade você é um bosta, né? e aí só que você demora para perceber que eu, pelo menos, né? Não sei, eu talvez tenha sido amadureci tarde, né? Mas eu demorei para ver que eu era um bosta, né? Porque você não presta atenção na semiótica, aí você presta meio atenção na aula de psicologia, na aula de sociologia, na aula de filosofia. E olha, eu tive uma sorte absurda. E fica se perguntando, nossa, mas a faculdade não era de propaganda? Cadê o Photoshop, né? Tem a ver, né? E a gente fica nessa... Olha, eu tive muita sorte que eu tive aula de filosofia com o Clóvis de Barros. Porra. E assim, que ele é maravilhoso, sempre foi, né? Então, aquele cara que você entra na aula, não importa o assunto que ele tá falando, você fica... cativante. Hipnotizado, né? Tanto que, assim, a gente tinha 2 professores, né? Um dava aula para metade da turma, outro dava aula para outra, né? Para salas A, 1 e 2, outro dava aula para... E o pessoal das salas 2, 3 e 4 vinham para nossa para ver a do Clóvis, né? E não ficava ninguém na do outro professor, né? Era muito bom, mas a gente não prestava atenção. E aí, quando chegava lá no último semestre, onde você finalmente ia criar, aí você via que você era um bosta. E aí você pensa, cara, não prestei atenção em nada. Nada, criar o quê para quem, né? Eu queria fazer uma provocação, né? Será que não era melhor, no primeiro semestre, você pôr o cara no Photoshop e falar, cria? Cria, vamos ver se é bom mesmo. E aí, querer saber o que você sabe criar, né? Tipo, como se fosse... isso faria sentido completamente com o dia a dia do cara no primeiro dia de trabalho. Primeiro é tipo o teste prático. O que você sabe fazer? Vamos ver. Senta aí e cria um negócio pra gente. Passa um briefing, sabe? E aí, pra todo mundo entender que sim, eu sou um bosta. E aí, assim, percebemos que somos uns bostas, então vamos estudar semiótica? Agora vamos começar. Você precisa estudar isso. Porque, né, João, você mesmo estava falando, né? Assim, a gente não é uma questão de inspiração, né? Você precisa ter método, né? Eu lembro que no terceiro semestre a gente teve aula de criatividade, né? E aí eu, na minha soberba... Método criativo. Métodos criativos. Eu, na minha soberba juvenil, falei, puta, quem vai me ensinar a ser criativo? É só sentar ali, né? Só ter a ideia, o dom, né? Deus me abençoou. Vou no banheiro e saio com a ideia. Me dá 10 minutos que eu já volto, né? E, cara, e aí você entende que tem método, tem processo, tem dia que você não vai Tem dia que não vai. Ou até, né, por exemplo, uma coisa que eu vejo hoje lá na própria Monkey, né? Às vezes, na hora de passar um job, você sabe que, cara, se você passar o mesmo job para 2 equipes diferentes, vão sair coisas completamente diferentes, né? Então, e às vezes completamente diferentes dentro do briefing, né? Vão sair conforme o briefing, mas seguindo outras linhas. Não é que são pessoas que são relapsas, né? Não é isso, né? Então, bom, fomos pro mercado, né? Eu e meu irmão se deu muito melhor do que eu. Eu acabei trabalhando em umas agências muito ruins. Pequenas, ruins em que sentido? Cara, pra gente. Eram assim. Saber, não nomear a agência, mas quais os parâmetros de qualidade que você observou? Eram empresas que estavam muito pouco preocupadas em ousar, né? E assim, eu entendo, cara, porque assim, hoje lá na Monkey eu falo isso, né? Por exemplo, quando você faz um job nota 7, cara.
é legal para todo mundo. É legal para o cara que faz, é legal para o atendimento que não precisa explicar muito, é legal para o cliente que não precisa... Não vai precisar raciocinar muito. E para ele explicar lá dentro, defender lá dentro também é fácil, as pessoas pegam. Está dentro do solicitado. Está dentro do briefing, está dentro do que está sendo feito, sabe? Os meus concorrentes fazem mais ou menos aqui. Cara, quando você faz um nota 9, cara, aí complica para todo mundo, sabe? Porque o redator tem que explicar, o atendimento tem que entender, tem que querer explicar. Tem que querer vender o negócio, vender a ideia, né? Então, é difícil de fazer, é difícil de produzir. Vai dar trabalho para executar. Às vezes o cliente pode ficar puto. Que não era o que ele queria o nota 7. Eu queria um nota 7, sabe? E não que, assim, né? Não que ele, às vezes ele pode até querer o 9, né? Mas não estava esperando por aquilo naquela hora. Exato. E aí você cria um problema para ele também, né? E assim, pra gente que é da criação, é um problema positivo. Problema bom, sim, né? Que o cara tem que tentar. Mas, às vezes, pro cliente é um problema ruim, porque ele fala, cara, eu preciso resolver isso. Logo, agilidade. Eu sei que o meu diretor não gosta de outra linha, ele gosta dessa. A gente não está sabendo de algumas informações, né? Mas, bom, eu trabalhei em empresas que eram muito parecidas com essa, né? Eram empresas que, tanto as pessoas que trabalhavam, né? Algumas delas, não todas, né? Mas o método da empresa, assim, era sempre muito, muito desorganizado. Sim. Muito desorganizado. Foi padrão durante muito tempo. Né? Se não é ainda, mas acho que com as tecnologias e as exigências atuais, acho que pouquíssimas conseguiram se manter desorganizados. Pô, cara, isso é uma provocação legal que você fez, cara. Eu nunca parei para pensar nisso, porque isso é uma coisa que me afetou demais, né? Porque, assim, eu virava muito à noite, cara. Eu trabalhava muito de final de semana e de madrugada, e isso era muito ruim para mim. Eu não gostava. Isso nas agências. Nas agências, Mas é porque era desorganizado, sabe? Até fazendo um paralelo, né? Quando a gente decidiu montar o escritório lá 15 anos atrás, mais ou menos, e já vinha vindo de outras agências que se encaixam na sua descrição. Sim. E principalmente aqui no interior, né? São agências pequenas, com contas pequenas e, tem que fazer giro, né? Não está muito preocupado ali em realmente com, uma ideia uau e entrar num prêmio e grandes contas. Não é, não. Precisa entregar o job para a lojinha da esquina. Sim. O cara quer o cartazinho dele ali para fazer a promoção de Dia das Mães dele. Tem que fazer logo, faz logo. Faz logo, faz. Aí você tenta pôr um temperinho ali, você tenta pôr alguma coisa, mas não pode usar muito ali. Também. Não pode, não tem por onde usar, nem que você queira usar, mas não tem tempo, não tem espaço, não vai ter verba pra você depois botar isso pra frente e tudo mais. Exato, e você falou bem. E a organização disso tudo, então, o job chega na hora, faz na hora, o cliente ligou sexta-feira, 6 horas da tarde, que ele tinha esquecido que esse final de semana ali ia ter uma promoção, e faz, e corre, e precisa ficar até mais tarde, e come a pizza, aquele negócio. E, cara, essa dor dessa rotina foi algo que fez com que a gente pensasse, cara, vamos montar o nosso escritório, que a gente não está conseguindo criar algo novo. Algo realmente que mexa com o sentimento, não está tendo espaço. Não vai adiantar conversar com o chefe lá na época. Eu falo, vamos, por que não? Não adianta. A gente entende a rotina ali, entende que é o jeito que o negócio dele funciona. A gente vai falar, se a gente quer fazer o nosso, vamos montar e fazer no nosso. Então, né? Boa. Se der errado é nosso também, então o problema é nosso. E essa questão de organização, cara, não precisava, né? Tipo, se você conseguisse organizar um processo, organizar um horário, organizar o jeito de falar com o cliente, toda essa maluquice que acaba tirando a sua qualidade de vida ali, não existiria. Não precisa ser assim, né? Porque acho que, principalmente lá, pra gente, no começo dos anos 2000 e que já veio dos anos 90, dos anos 2000, publicidade era sinônimo de
Pizza de madrugada. Exato. Né? De perder a vida, né? Então, cara, precisa ser isso que muda fazer isso, né? Teve um cliente uma vez que trabalhou num grande escritório, falou, a gente trabalhava para conta, não vou lembrar agora de quem era a conta, mas era tipo uma grande varejista. A gente atendia a conta do Extra e do CIA, sei lá. E a gente virava madrugada para fazer promoção, nem tomava banho, tudo mais. Eu até fiz uma brincadeira, beleza, o Extra, se você me pagar o que o Extra sim, tem isso também, né? Pagando, tem isso eu também. fico 3 dias sem tomar banho. Mas não precisa, tipo, a gente não tá vendendo nada que é uma promoção relâmpago, que o departamento de compras acabou de fechar um estoque que tá chegando de avião, vai estacionar amanhã e amanhã vai estar vendendo na loja. Não tem motivo para estar virando a madrugada aqui. Era mais por cultura do que por necessidade. Né? Nossa, cara, você falou tudo. Realmente, assim, a gente tinha essa cultura e eu entendo que essa cultura, ela convence algumas pessoas, né? Porque parece meio glamuroso, né? Bonito, era legal, né? O pessoal curtia. Era diferente, né? Tomava Red Bull, sabe? Pô, a gente é diferente e tal, né? Eu confesso que, assim, tem um certo sabor agridoce ali, né? Você fala, pô, é ruim, mas, sei lá... Liberdade de poder trabalhar em horários de camiseta, né? Não preciso de terno, né? Tinha isso e tal. Mas no final... João, eu percebi que, assim, eu gosto de criatividade, mas todo esse processo de estresse que vinha junto com a criatividade não me faz bem, cara. E eu não consigo lidar bem com isso, sabe? E não é previsível, né? Não existe previsibilidade. Não existe, E assim, que nem você falou, tem uma cultura de ser sempre para ontem, né? E eu sei que em algumas questões precisa, né? Por exemplo, eu trabalhei uma época no começo, né? Hoje o pessoal mais novo não deve nem saber que existe, mas tinha uma coisa chamada revista, né? Então. E a gente tinha que mandar para revista, né? no papel. Você fala revista, o cara, não... Eu assino a revista online. Não, eu vejo aqui no meu Kindle, né? Não, eu lembro que, por exemplo, às 4 horas da manhã, tava lá o motoboy... Puta, motoboy, coitado, né? 4 horas da manhã, esperando o nosso CD. Para levar para a gráfica. E aí tinha que passar, antes de fechar o PDF, tinha que passar com um produtor gráfico para sabe? Então, assim, a cor do negócio. Olhar o contafio, né? Aí fala, não, eu lembro tanto do problema do preto, né? O preto não tá calçado. Não, o preto não tá calçado, esse preto não é preto. Eu falei, mas é preto. Não, mas olha calçou aqui. Demais, era 30-30, você calçou no 100. Aí não vai dar. Melou tudo. E aquele negócio, e o cara falando, se não chegar até as 5 da manhã vai calhar, e se vai calhar, vai todo mundo demitido, né? Acabou. Então, assim, isso me derrubava, cara. E aí eu fui ficando decepcionado, né? Ficando triste e tal. E isso, eu era moleque, né, cara? Tipo, eu tinha meus 26 anos e tal. E eu comecei a entrar no processo de depressão, sabe? Falei assim, pô, cara, eu escolhi a profissão errada, né? Não tô feliz do que eu tô fazendo. Nem um pouco, cara. Nem um pouco. E assim, eu confesso, eu também não era muito bom, assim, no que eu fazia, sabe? Não me dedicava demais. Hoje eu vejo, sabe? Inclusive, é uma coisa que eu conto, né? Depois que eu abri a minha empresa, eu fiz questão de pedir desculpa para todos os meus chefes anteriores. Formalmente, de me encontrar com eles e pedir desculpa para falar, cara... Eu não era um bom funcionário. Não sabia exatamente o que estava fazendo. Sabe por quê, cara? Porque eu dava, sei lá, 10%, sabe? Eu achava assim, se eu der 10%, tá bom, né? Vai ficar legal. E não fica legal. Não, é perceptível. É perceptível que você não tá dando... E assim, eu não vou falar nem 100%, é um pouco a mais até, sabe? Hoje eu vejo isso. Então, alguns preciosismos que eu acho que eu tinha, sabe? De tipo, você não precisa casar com a sua profissão, você pode levar na boa, sabe? Cara, tudo isso foi me provando o contrário, né? E foi quando eu fui demitido da minha última agência, né? Exatamente porque eu não era um cara que resolvia, né? Eu gostava muito de trabalhar lá, gostava muito das pessoas e tal. E na época eu não entendi, né? Por que eu fui demitido e tal. Mas hoje eu entendo, sabe? Porque eu não era o cara que resolvia. Né? A gente até... Só executando. Só executando e executando nota 5, sabe? E aquele negócio, pro job ok, até você mantém um cara assim, sabe?
Mas, pô, eu lembro... Aí no momento que dá um aperto ali, uma vaca magra, e já não dá mais. Perdeu um cliente, vai ter que cortar 3 pessoas da criação, você vai. Né? E eu percebi que eu sempre ia, né? Então, eu acho que eu tinha uma certa ingenuidade aí, que só foi curar depois que eu abri a Monkey, sabe? Só curou na hora do... Eu tive um processo, assim, de depressão, de ficar... Eu fui demitido, e aí eu fiquei nessa de... Bom, o único dinheiro que minha família teve, eu gastei na SPM, né? E na época, João, hoje se alguém... Quando algumas pessoas, né, me pedem alguma mentoria, né, se é que eu posso, né, me dar esse luxo, mas eu sempre falo assim, cara, se você quer trabalhar com criatividade, não precisa necessariamente ser numa agência, né? Existem hoje outros mercados, né? Mas, pô, no comecinho dos anos 2000, era agência, né? Você não podia fazer outra coisa, né? Ou você ia ser artista, né? Literalmente só criatividade. Só criatividade. Né? Sem compromisso. Que aí eu não tenho nem esse talento, né? Assim, mas aí precisa pelo menos ter um pouquinho de talento, né? Se destacar. E aí eu fiquei num processo de depressão tal, e fiquei alguns meses sem sair da minha casa tal, bem triste mesmo. E foi quando eu comecei a pensar no PowerPoint, né? Por quê? Porque eu pensei, bom, eu preciso criar uma coisa minha, né? Porque eu já tinha trabalhado em 11 agências. Caramba! Não tinha sido... Bastante, cara. E não tinha sido legal, sabe? De novo, hoje eu sei porque eu também não ajudava, tá? Não vamos colocar aqui... Era uma pessoa difícil, vamos lá. Não, eu era genial, tocado por Jesus. Não, cara, nada disso, sabe? Eu também não correspondia. Mas assim, pô, não foi legal, sabe? Eu também, como eu falei, né? Não tinha muita grana, então assim, eu não tinha carro, andava de ônibus, assim, pô, vira à noite, aí sai 3 horas da manhã, dá berrine. Como que eu vou voltar pra casa? Tinha que esperar 5h30 pra passar o primeiro ônibus, sabe? E aí os caras falam assim, ó, saiu às 3, cara, chega amanhã às 10. Tá. Então nem vou embora, cara. Eu vou ficar... Cara, quantas vezes eu dormia no sofá da recepção, sabe? Então assim, não querendo, né, fazer essa... Mas assim, eu não curti esse momento, né? E aí eu lembro, eu falei, bom, eu preciso começar a fazer alguma coisa que eu tenha uma certa entrada no mercado, né? Porque, pô, eu não vou conseguir fazer uma campanha, não vou sozinho, né? Não vou. Mas aí eu lembro que quando eu estava nas agências de publicidade, uma das coisas que eu mais pegava, também por ser a série B, né? Eu pegava muita apresentação, né? Que os clientes faziam. O criativo lá, que é o Classe A, não queria. Classe A, esse escolhe o que quer fazer. Pede pro Classe A fazer um PPT, cara. Ele quer morrer, não vai fazer. Você vai sair de lá mancando, né? Ainda mais em agência grande em alguns lugares que eu trabalhei. Não tem seletividade, não é? Não tem essa, não. E eu lembro que era isso, né? O PowerPoint ficava assim, puta, ninguém quer fazer. Então você tinha que fazer. De formiguinha ali. Nossa, colando, copiando as informações. Por isso o até. cara não quer fazer de jeito nenhum. Por isso até o Monkey Business, cara. Porque eu lembro que tinha um diretor de arte que falava pra mim, isso é trabalho de macaco. Né? Você põe um chimpanzé aí, ele faz. Vai fazer, copiar dali pra cá, mas não é bem assim. E aí, cara, eu pensei, bom, mas quando a gente... E aí que tá. Precisa fazer. E olha, cara, a gente fazia o seguinte, o Série A não queria, passava pro Série B, o Série B não queria, passava pro assistente e deixava pro estagiário, o estagiário ia fazer no último dia correndo. Ia fazer de qualquer jeito. E, cara, os clientes gostavam. E eu pensei, pô, e se fizer direito? Né? Isso é bonito mesmo. Se fosse o Série A fazendo. O Série A, e se fosse o nosso carro-chefe, sabe? Meu, vai ser uma agência de apresentações, né? E aí que foi, acho que o grande pulo, né? Porque, assim, hoje o que a gente faz já não é mais grandes novidades, mas lá, quando a gente pegava o PowerPoint e fazia daquele jeito, né? Tudo bem que aqui, falando mais de criatividade, eu posso falar que, assim, PowerPoint é 1%, né? Porque tudo isso é feito no Photoshop. Fora, né? Qualquer outro programa de design ali. Mesmo o processo criativo de uma agência de publicidade. Fazer um anúncio de revista da época, ali, por exemplo. Então, tem planejamento, tem roteiro, tem storyboard. Tem o copywriter, né? Tem, exato. Tem que pensar o que é discurso, o que vai no slide, o que vai reforçar, né? E aí... Cara, isso me deu uma certa abertura no mercado, né? Porque o pessoal começou a achar incrível isso, né? E aí eu comecei a... E aí sim que eu entendi o que era realmente... Isso você tudo sozinho. Sozinho, Se deparou ali de frente com
Com insight, assim. Foi. E, meu... Começou a fazer. E assim... E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar técnicas de criação e de comunicação que eu já conhecia de outros mercados e fui puxando para as apresentações, né? E tentando entender como que aquilo se encaixa, né? Então, por exemplo, storytelling, sabe? Não necessariamente você vai contar uma história numa apresentação, Sim. né? Tendo um protagonista, um vilão. A história propriamente dita. Assim, mas eu fui ler, por exemplo, fui ler o Monomito, né? Do Campbell, para entender, cara, como é que você monta uma linha narrativa? Sim. Então, como é que eu pego, por exemplo, uma apresentação de resultados da Havaianas e eu faço ela ficar interessante? Cria uma expectativa, exato. Cria já adianta o que você vai ver ali, prepara o terreno, cria uma tensão ali. Exato, todas essas técnicas de roteiro a gente começou a aplicar. Aí fui ler o Schopenhauer, fui ler, né, os estratagemas de como vencer uma discussão e fui encaixando isso. Então, assim, a parte visual foi o nosso primeiro passo, foi o que deu notoriedade pra gente, né? Falei, nossa, olha que legal o PowerPoint que esses caras fazem, tanto que parece um filme, né? Os nossos PowerPoints. E hoje ainda, a gente ainda usa After Effects, Premiere. É quase um filme. Praticamente um filme que você controla, né? Consegue passar os capítulos. Exato, então você fica com um filme controlável, vamos dizer assim, né? Mas assim, isso foi o que deu notoriedade, o visual deu notoriedade, mas por trás eu tive que correr para entender como montar essa empresa, né? E aí que tá, eu não era um cara por mais que eu tenha feito na faculdade, né? Não tinha experiência de empresa, né? O cara da mão na massa. O cara da mão na massa. Então, assim, e nem um cara tão bom de mão na massa, tá? Então, assim, eu fui... E aí, eu sempre uma coisa que me perseguia, né? Que não me deixava dormir, é que eu pensava assim, pô, mas eu devia... Para eu abrir uma empresa, eu deveria ter trabalhado em empresas muito boas para eu saber como é uma empresa muito boa, né? Para saber o que fazer para dar certo, né? Para não cometer erros. E eu não tinha trabalhado em empresas, que a gente falou, não que não eram boas, mas naquele momento era tudo muito desorganizado, tudo muito... o mercado era difícil, né? Não dá nem para... A gente falei superficialmente sobre as pequenas, mas... Acho que qualquer agência naquela época beira uma desorganização, assim, né? A tecnologia, a organização, o processo não era algo relevante. Era mais relevante, sei lá, a criatividade Exato. E a captação de grandes contas. Assim. Talvez acho que eu ia falar o departamento comercial, mas não. Falando nas grandes agências, já era tudo meio que já combinado. Esse ano fica com a DM9, esse ano vai ficar com o Almap, esse ano vai ficar com a África, então não precisava nem correr atrás de vender, uma hora a conta ia cair no colo dos caras. E tinha esses grandes caras, né, o Nizam, o Washington, sim. Então assim, um caras que chamavam as marcas que iam trabalhar com eles, né? Já não precisava, então não precisava da organização, só precisava do Nizam e do Washington. Exato, e assim, e realmente assim, eles tinham equipes maravilhosas, né? Você vai ver as coisas que eles faziam, é uma coisa... Meu Deus do céu, cara. Todos eles eram muito bons, né? Então, assim, eu tive que entender como fazer isso. E aí aquele negócio, né? Aí você começa a trocar o pneu do carro, o carro andando, né? Como foi, cara? Conta pra gente aí. Vamos falar, a primeira venda. Então, foi... Pronto, tipo, agora tô no mercado, tô trabalhando, tô entregando. Como organizar isso aqui agora como uma empresa, né? Como conseguir a segunda venda, sei lá. É uma montanha-russa, né? Porque assim, bom, eu comecei a fazer um produto que... único no mercado. Ainda você começou bem. Ainda era meio que novidade, né? Criar uma cultura da necessidade disso, né? Então, assim. E aí eu, naquela época, né? Eu era muito... Então, o PowerPointzinho era só abrir lá. O próprio PowerPoint já vem com os templatezinhos. Você vai lá, põe a informação... Anima a letrinha que aparece assim. Faz a transição batendo palma, né? Aí passa o slide. Aquela né? que gira igual um cubo. Assim, gira um cubo, assim, e aí tá tudo linda. Nossa, põe aqueles bonequinhos. Movimento, não é?
foi aquele bonequinho de pauzinho, né? Pensando, né? Pensando, pronto. Era isso, né? Eu lembro que assim, nosso primeiro cliente mesmo foi o Warner Bros. Caramba. Cara, foi... Como você conseguiu entrar lá dentro? Você tinha algum contato? Não sei. Foi um amigo meu que trabalhava numa agência e aí ele me falou assim, Marco, a gente atende aqui a Warner, uma parte lá da Warner eu acho que é licenciamento. E ele falou assim, eles ligaram aqui e eles perguntaram se a gente faz apresentação, né? Aí o meu chefe falou que não, tal, e eles falaram, beleza, né? E morreu o assunto. E aí eu falei, cara, você sabe quem é? O cara deu a letra. Ele falou, não, eu sei que é da área de licenciamento, né? Falei, puta, então aí fiquei tentando ligar chamar, e dei sorte, era para um diretor lá que ia fazer um evento, né? E ele pediu para a agência fazer, a agência não fazia, né? E aí ele falou, bom, isso é uma quinta-feira, sabe? Aí ele falou assim, bom, a gente pode se encontrar a gente vai na sua agência fazer a reunião, né? Minha agência, né? Agência em casa, né? Em casa, cara. E ainda, na época, eu morava com os meus pais. Meu pai tinha um Shih Tzu que mordia todo mundo. Tipo, não dava, né? Como eu vou trazer o diretor da Warner, né? Para ser mordido Aí eu falei, não, vamos num Starbucks, né? E aí eu fui lá na Starbucks, a gente foi num domingo, né? E aí tava lá o diretor e mais um pessoal da equipe dele e tal. E eles foram passando para mim o que eles queriam, tal, de apresentação. E, cara, dava uns 250 slides, né? Era coisa grande, né? Hoje, assim, a gente ter uma ideia, hoje a gente calcula que um bom designer fazendo uma boa apresentação consegue fazer 8 slides por dia. Né? 1 por hora, mais ou menos. Mais ou menos. Num horário normal de trabalho, Então, assim, o cara vai para casa tomar banho. Deixando ele tomar banho, né? Coisa que lá em 2005 a gente não podia. Hoje as coisas avançaram, né? Mas, então, eu lembro que a gente terminou, né? E aquele negócio, né? Assim, eu não falava que a empresa era só eu, né? Eu falava a gente, né? Nós da Monkey, né? Essa grande corporação, né? E ele falou no final do domingo, né? A gente estava terminando de pegar o briefing, ele falou, bom, consigo já ver alguma coisa amanhã, né? Na segunda. E aí eu falei, puta, cara, 250 slides não dá para fazer em um dia. E aí ele retornou e falou assim, mas eu faço 250 slides num dia, né? Daquele jeito. Que a gente falou aqui com um bolequinho de palitinho e tudo mais. Então, assim, ainda tinha, né? Pô, eu faço, por que vocês não conseguem, né? O conceito, né? Exato, porque o PowerPoint ainda era, né? Ainda é hoje, né? Uma ferramenta meio estereotipada e tal, né? Do dia a dia, ela serve para isso também, né? De fazer apresentações até simples e sei lá, só de pôr o texto ali. Boa. E até hoje, cara, a gente tem alguns clientes que às vezes entram em contato e falam assim, olha, eu quero uma apresentação, mas ela tem que ser impactante, ela tem que ser, né, sei lá, eu vou falar num evento e tal, né? Essa convenção anual da minha empresa, são todos os diretores que vão falar, tem que ser um negócio matador, então não pode ser no PowerPoint, faz, sei lá, o cara fala assim, faz no Canvas. Puta, cara, então... Piorou. Faz no Google Slides. Cara, não é isso, cara, não é isso que vai fazer, meu, sabe? A apresentação, a ferramenta em si não muda nada. Se for um monte de pataquada, um roteiro ruim, que não chega em lugar nenhum... Um monte de texto. Um monte de texto, um monte de tabela, gráfico, tudo azul, né? E aí você fala, tá, fiz no Canva, ficou bom? Não ficou, né? Não. Então, assim, isso foi bastante desafiador, porque a gente começou a ter uma certa demanda, né? Mas foi engraçado, cara, porque nossa primeira demanda foi o Warner. Então, isso foi muito bom pra gente, porque a gente fez uma apresentação muito bonita. Porque os caras mandaram pra gente na época, né? Os DVDs com todas as imagens de todos os personagens da Warner. Aí, pô, a gente liberdade criativa muita, de tudo que tinha ali para usar. Muita. Então, assim, pô, a gente animava o Pernalonga, animava os Flintstones, animava todo mundo lá, né? E, pô, ficou um PowerPoint, parece um desenho animado, né? E aí, pô, foi tudo bem e tal. E eu lembro que o meu segundo cliente, eu fui fazer uma reunião na Serasa, né? E aí eu só tinha o Warner para mostrar. E aí eu fui lá e mostrei, olha como fica um PowerPoint, né? E os caras estavam todos empolgados. Pô, falaram que você faz um PowerPoint diferente, tal, assim e tal. Aí eu
Mostrei lá, ó como fica. Aí os caras, puta, cara, não é isso. Não é isso, cara. A gente não pode ter esses desenhos animados. Aqui é Serasa. Cara, foi muito... Foi fundo demais, né? Não conseguiu imaginar o potencial só. Foi literal ali. Aí eu falei, não, cara, mas, pô, a gente consegue fazer gráficos e tabelas assim, bonito. Não, mas, pô, aqui não cabe pra gente colocar, sei lá, os Jetsons num gráfico. Eu falei, eu sei, cara, mas... Isso aqui é o Warner. É o Warner e tal. E, cara, eles não pegaram. Não conseguiram. Né? Aí eu falei, não, me dá, sei lá, 5 slides, né? Aí eu fui para casa, fiquei uns dias lá, criei esses 5 slides e mandei. Falei, ó como fica. Ah, então agora a gente quer, né? E aí foi acontecendo, né? Mas a gente foi arrumando a empresa do jeito que ela foi crescendo, né? E assim... Aí, na época, o meu irmão, que era o designer, entrou junto comigo, né? Então, foi uma época que ele tinha alguns amigos designers muito bons, né? A gente teve 2 caras, assim, eles 3, né? Acho que o meu irmão, o Zorna e o Denis, que eram 3 caras, assim, que hoje estão... Um tá em Dubai e outro tá em Londres. Mas eles ficaram 10 anos na Monk, assim, e, meu, são caras, assim, geniais, assim, designers... Criação, E aí que eu consegui me soltar, porque eu percebi que eu não sou um designer, eu não sou um diretor de arte. Eu entendo um pouco, entendo, sabe né? fazer, sabe mexer nas ferramentas. Sei falar de ciclo cromático, de gestalt, sei mais ou menos, né? Mas, cara, quando esses caras põem a mão na massa e quando eu punha, a gente não conseguia nem brincar, né? Então, a gente deu muita sorte, porque a gente pegou empresas muito bacanas no começo, né? Aí, logo em seguida, veio a Disney e assim... fizemos coisa... aí o Twitter estava chegando no Brasil, chamou a gente para fazer a apresentação comercial deles, né? E aí a gente pode, entender como vender o Twitter, né? Como que a gente faz uma apresentação comercial de uma ferramenta que na época, mais ou menos 2012, ninguém conhecia, né? E aí a gente fez uma parceria com o TED. O TED e o TEDx. Que eu acho que é mais ou menos quando você me chamou aqui para a gente conversar, né? Eu pensei um pouco nisso, cara, porque o TEDx que alavancou muito a gente, porque a gente começou a entrar em todos os... Na época, hoje acho que se friou bem, né? O TED, né? Faz tempo que eu não Também, ouço cara. falar, acho. Pós-pandemia deu uma esfriada, porque era muito presencial, né? Muito, e eu lembro... Então, não sei se ele desenrolou alguma coisa online... ou deu uma se morrida. Não soube ali na hora contornar, eu realmente faz pouco. Antes se ouvir falar muito, né, cara? Muito. Em todo lugar. Aqui na cidade teve vários, então tinha... A gente começou, a gente fez o primeiro TEDx, não fizemos, né? Fizemos as apresentações, né? Do primeiro TEDx aqui do Brasil, que foi o TEDx São Paulo, de 2009, foi o ano de lançamento da empresa, né? E depois fizemos, assim, TEDx Amazônia, no meio da floresta. Fizemos mais de 60 TEDx. Tudo como parceria, de graça, né? E aí você pensa, maluquice, né? Não tem grana envolvida. Não tinha, mas, cara, isso deu pra gente uma notoriedade, cara. Né? E de conhecer gente, porque a gente ia nos eventos, né? Então a gente tava lá... E aquele negócio de apertar a mão dos caras e conversar com gente... que passou pelo processo igual. E falar de criatividade em apresentações, né? Que era uma coisa nova, né? Assim, as pessoas meio que assim, vou fazer um PowerPoint. Beleza, né? Me dá 15 minutos que eu resolvo, né? E a gente podia contar histórias desses palestrantes do TED, né? A gente foi fazer TED em Portugal. Então, a gente foi pegando, assim, histórias novas e como conta a história dessa pessoa, né? Como conta a história dessa pessoa. Aí fizemos os nossos TEDs, né? Na época, fizemos 2 TEDx de gastronomia lá em Campos do Jordão. E aí tivemos, assim, Alex Atala, um monte de gente bacana que também topou fazer de graça, né? Falar de graça. O TED tinha isso, né? De pessoas renomadas querendo participar. Cara, o evento tomou essa proporção. Tinha, cara. Você tinha uma porta de entrada. Dia, acho que, sei lá, ninguém tá com tempo e com paciência mais para topar uma empreitada dessa. Não sei o que eu acho, cara. Eu acho que as coisas... Não sei se é o pós-pandemia... Monetizou demais o negócio. Eu não sei, mas me parece que esse ciclo acabou, sabe? Porque, como é que você conseguiria falar com o Alex Atala? Nunca, né? Ainda mais a gente, empresa pequena. Aceitou... um evento, passar um final de semana graça, em algum lugar, perder a agenda dele, né? Nem gasolina a gente pagou para ele, sabe? A gente trouxe uns caras dos Estados Unidos, chefes americanos, que assim, a gente pagou passagem e tal, né? Não fomos nós, somos os patrocinadores do evento.
Mas, pô, os caras de vir pra cá, de, assim, pessoas que andam com segurança. Por exemplo, tinha um cara que apresentava um programa, acho que no Food Network, que é o Dee Garvin, que era um ex-jogador de futebol americano, bem fortão, assim. Ele fazia uns pratos, assim, bem, sabe, cheio de caloria e tal. Acho que eu já vi isso aí, já. E ele veio, cara, assim, puta, assim, sabe, assim, a gente tinha uma liberdade, né? E acho que, cara, a gente tinha mais ou menos, 17-1, porque você não pode pagar para entrar no TED, né? Você não pode monetizar. Então, você tem que fazer uma lista, né, de convidados, né? Então, quando a gente soltava as listas, tinha 17 pessoas Pra vaga. Por uma vaga para poder assistir. Então, é uma coisa assim... Concorrido mesmo. Eu acho que era um momento que a gente estava vivendo ali que eu não vejo mais, né? O momento de estar todo mundo muito atrás de conhecimento, né? E o networking, né? Network. Puta, os TEDs eram fenomenais, cara. E, bom, a gente surfou mais ou menos nessa onda aí. E aí, eu comecei o método que eu criei, a gente foi desenvolvendo, né? Então, lógico, né? Muita coisa você cria, na teoria é lindo, mas aí no dia a dia as coisas não funcionam bem. Ali na execução, principalmente quando a equipe vai crescendo, também não é mais você fazer. Exato. Né? Como que você lidou com esse desafio aí de grandes contas, vendendo para grandes empresas, a demanda crescendo, você tinha aí os 3 grandes designers, seu irmão e os outros 2 caras. Não, Como que isso foi... Como você foi criando essa sucessão, vamos falar assim, de quem executa, quem vende, a organização, que era uma dor ali que a gente falou, a desorganização ali do ambiente ali. Como foi, cara? Pô, cara, eu acho que eu dei muita sorte nisso, sabe? Porque esse time de designers... eles meio que... Eu não tinha nenhum problema na criação, sabe? Eles eram caras muito... Sênior, chega e faz. E assim, sêniors mesmo tendo, sei lá, seus 20 e poucos anos, né? O profissional sênior, vamos falar. E assim, os caras que resolviam, que estavam... Veste a camisa. Veste a camisa, cara. Tanto que você pega as fotos de todos os TEDs que a gente foi, eles estavam lá. E final de semana, estavam lá porque eles queriam. Não precisava exigir. Quero assistir, quero estar lá, né? O cara que pergunta, posso ir? Posso ir. Quero ir. Quero ir. Pô, a gente levou alguns até pro TEDx Amazônia, sabe? Então, assim, eram pessoas muito interessadas, cara. E aí eu, cara, fui batendo muita cabeça. Mas muita cabeça, João. Nossa, a gente... foi um crescimento, assim, complicado, né? Eu diria. Crescemos bem, assim, chegamos aí a ter nossos quase 30 e poucos funcionários, né? Chegamos a ter salas grandes e... Tudo presencial na época, né? E, assim, eu tive muita ajuda, né, cara? Eu tive muita gente bacana que se juntou comigo, né? Então, por exemplo, essa questão do meu irmão, ele é um cara que... Ele deu o tom criativo, o Zorna, o Denis, foram caras que deram o tom criativo da empresa, né? Estipularam subiu a régua do design. Difícil de alcançar, né? Aí depois eu tive um amigo de infância, um grande amigo meu, que a gente sempre quis trabalhar junto, mas a gente estava em caminhos completamente opostos, né? Ele trabalhava com licenciamento, eu trabalhava em agência, e aí acabou que a vida acabou cruzando a gente de novo em um momento lá. E ele veio trabalhar comigo, né? O Roger foi meu sócio por também 12 anos. É um cara que também é um cara nada ligado em criatividade, né? Mas é um cara muito organizado, muito pragmático, muito inteligente, sabe? E aí que foi uma fase muito legal, porque a gente tinha o meu irmão que era mais criativo, né? E no outro ponto, o Roger, que era muito organizado, né? Então, o Roger foi o cara que organizou, assim, tudo. E aí, junto com ele, eu fazendo esse meio campo, né? Os caras não se estranhar também, também tem essa, né, cara? Porque são jeitos de pensar muito diferentes, né? E são valores muito diferentes, né? Você comentou no começo, às vezes, o excesso de organização, o simples fato de tentar organizar gera uma burocratização do negócio. Sim. Que no processo criativo acaba sendo prejudicial, né? Agora que você tenta burocratizar o processo criativo ali, você começa a criar amarras, começa a inibir
a criatividade, Sim, às vezes, por causa disso. Né? Isso foi difícil, cara. Porque quando o Roger entrou, a gente já estava com essa equipe de criação grande, atendendo grandes contas, trabalhando bastante, né? Não vou dizer que o começo da Monk não foi fácil também. Assim, realmente o pessoal dava muito sangue, né? Mas também tinha uma questão de desorganização lá. E quando o Roger mesmo, por ser um cara de administração, um cara de finanças, ele quis quantificar... Sim, quanto tempo gasta para fazer quanto tempo precisa fazer um slide, para precificar, né? certo? Quanto tempo para fazer uma reunião de briefing. E aí ele ia me demandando, né? Não precisa, tempo para quê? Exato. O tempo que for necessário, o criativo vai falar. A gente tinha isso, cara, né? E aí, como ele era um cara com uma visão assim muito detalhista das coisas, ele me demandava essas respostas, porque, como eu falei, ele não é um cara de criação. Então, eu precisava munir ele do processo, para ele poder mensurar. E eu comecei a ver que a gente não tinha quantificado as coisas. E que aí eu tinha que quantificar não só o processo criativo, mas também o método criativo, ele tinha que virar um método operacional. Sim. Por quê? Porque as apresentações... sei lá, a gente fecha um evento, vamos fazer a convenção da Ambev, convenção de empresa grande, que é 500 slides. 500 slides, cara, são 500 chances de errar. Sim. Né? Então, você precisa saber organizar isso de uma forma... pré-aprovar etapas, né? Para não chegar no dia e o cliente, às vezes, não era isso. Pré-aprovar etapas, isso também é uma coisa muito importante, a gente tinha que ir fazendo junto, porque às vezes chegava no meio do caminho e o cliente fala assim, cara, mudamos de ideia. Tá, mas já tem 300 slides prontos. E mas faz os 500. Para fazer 500 é mais 2 semanas. E o evento, sabe? Tá chegando, né? Então, a gente teve que, assim, a Monkey, ela tem uma identidade visual bastante fã. A gente usa um macaquinho rosa e tal, né? A gente sempre fala como se fosse um macaquinho. A gente tem essa parte... acho que essa parte é meio minha, assim, né? Talvez um avatar meu, né? Sou um macaquinho rosa? Não sei, pode ser. Mas assim... Se identifica. Me identifico como um macaquinho rosa, né? Talvez. Mas cara, atrás da Monkey é um processo de empresa japonesa, sabe? De montadora de empresa japonesa. E isso foi difícil no começo, cara. Cara, é um ponto que você... A hora que você falou, já deu para perceber que é tipo... Na frase, um bom criativo faz 8 slides num dia de trabalho. Ou seja, logicamente, um slide por hora. Então, para chegar nessa conta, precisa ter... Às vezes, mas só deixar o cara fazendo ali. A princípio, sim, você deixa o cara fazendo e conta. Mas para que isso se torne uma regra, sim, todo cara que sentar ali vai fazer 8 slides por dia, seja o A, o B, o C, seja o Jorge, o Matheus, enfim. O Fernando e o Sorocaba. Quem for, vai fazer 8 slides no dia, porque é isso que eu vendi. No final das contas, eu orcei que ia levar X dias, X horas e, tem que fazer. Tem que fazer. E é isso onde acaba com... Vamos falar, se o cara não é um criativo de responsa, vamos falar assim, né? É o cara C ali, que a gente tava brincando, ele não entrega. Chega no final do dia, ele não entrega ou entrega um negócio... medíocre, não, de médio, né? Sim. Não denegrindo, mas que não é... que não dá para usar. Que não vai dar para usar, vai ter que voltar, vai perder mais 8 horas para tentar corrigir ou melhorar aquilo e não... Pode ser que ainda não dê para usar. E aí perdeu tempo, perdeu dinheiro e pode perder o cliente no final das contas. Né? E um cliente que você perde fala mal para 20, né? E a ideia é que nem se falou, da empresa japonesa, né? Até quando a gente montou aqui, eu e o sócio fundador, o Adriano, a gente, sei lá, tem uma origem alemã e, sei lá, vestiu essa camisa, tipo, vamos montar aqui no interior a gente chama de firma, né? Então, é a firma da publicidade, não é uma agência de publicidade, ou seja, não é pizza até tarde, não tem hora, não, tem hora, é das 8 às 18, 1 hora de almoço e tem que trabalhar, deu 18 horas, toca o sino e vai embora pra casa. Você tem que ir embora. Não é hora extra todo dia, não. Você não conseguiu resolver hoje porque você
não se organizou, né? Cara... Igual você vai lá no Distrito Industrial, o cara tá ali apertando o parafuso, ele tem que saber o que tem que fazer. Então, mas é difícil, né, João? Porque eu lembro quando o Roger, ele entrou, foi um terremoto na empresa, sabe? Porque a gente começou a organizar e, como eu falei, o Roger é o cara mais organizado que eu conheço na minha vida, cara, assim. Por isso que quando ele entrou na mão, que eu dei pulos de alegria, que eu falei, esse cara vai resolver. E resolveu. Só que assim... Puta, aí você bate... custo, né? Vai bater de frente com a cultura, né? Foi difícil, cara. Foi difícil. As pessoas estranharam. Toda hora me chamavam na sala de reunião para falar, puta, Marco, eu não consigo trabalhar assim. E aí eu ficava, né, assim, naquele meio tempo, né, porque eu sabia da importância daquilo, né? Mas ao mesmo tempo a criação... Não queria perder os caras. Porque os caras... uma indisposição. Né? E outra, né, na época, né, hoje até é um pouco mais fácil. Mais comum. Não né? tão fácil, mas assim, como é que você acha um cara que faz PowerPoint, né? Sim. Tudo bem, o PowerPoint não é o ponto focal, né? É um cara bom de criatividade, de layout. De criação, então. Mas ele tem que estar disposto a querer trabalhar com a apresentação, né? E tem que saber, né? Querer desvendar aquilo, né? Então, assim, era difícil, né? Então, foi um momento assim, um momento de crescimento, a gente cresceu muito, né? Assim, foi um crescimento exponencial, até porque era uma novidade ainda no mercado, acabou dando muito certo que esse meu método que eu criei foi muito reconhecido, então eu comecei a dar muito curso, fui chamado para ser professor de faculdade, e estar nas faculdades também me ajudou a ter cliente, porque eu ensinava o método, né? E aí pode parecer uma loucura, né? Porque você fala, você ensina o seu método? Que é o temor, acho, acho que hoje em dia nem tanto, né? De tanto que se falou isso na internet, hoje em dia nem tanto. Nem tanto, Durante muito tempo, você contar o seu segredo de segredo negócio, industrial, o seu né? segredo industrial. Que era um tabu, né? A gente ainda tem, como eu falei lá no começo, né? Às vezes a gente romantiza algumas coisas, né? Que, na verdade, elas não são tão românticas, né? Por exemplo... Até hoje, você fala com alguém leigo, fala assim, é que ninguém sabe a fórmula da Coca-Cola. Sabe, cara. Você passa por qualquer químico, ele sabe. Só você lê. Ele só não pode fazer, porque ele é processado, né? Mas não existe mais esse romantismo. Então, assim, o meu método... Cara, no final das contas, cara, o meu método é um método de criação. Um método de criação, ele não tem nenhum segredo industrial ali, sabe? São, na verdade, várias técnicas e vários métodos. Uma concatenização, concatenar diversas estratégias e táticas ali para aquilo funcionar. Que começa desde a primeira reunião com o cliente para você entender uma estratégia de linguagem, que às vezes o cliente nem tem isso, né? Tudo mais. Ajudar o cliente a escolher, né? Muitas vezes. Muitas vezes o cliente chama a gente para fazer a apresentação. A gente está passando por isso agora. Tem os dados, né? Vai falar assim, eu tenho que mostrar isso. Como? Mas não faço ideia. Não faço ideia. E aí, às vezes, por exemplo, a gente está passando por isso agora mesmo. Tem uma empresa que tem 4 sócios, eles têm uma diferença de idade grande entre eles, né? Tem alguns com seus 70 anos, outros com seus 40. E eles, vamos fazer todas as apresentações. Hoje a gente faz, além de apresentações, a gente também faz vídeo, faz animação, a gente foi desenvolvendo, né? Mas então eles querem fazer todo um pacote institucional, comercial, os vídeos para internet, para campanha e tal, beleza. Aí nas primeiras reuniões, os caras eles ficam discutindo entre eles e você vê que eles não concordaram ainda como eles abordam a própria empresa, né? Cara, não adianta sair fazendo os materiais assim, não vai ser aprovado. Tem que ter fazer com que eles se entendam antes, né? Então, já vira uma consultoria de negócio, né? Não é mais fazer um slide, né? Então, muitas vezes o meu método, quando eu comecei o método, eu comecei na parte visual. Porque era isso... Aí depois você percebe... Era a dúvida da galera, né? Como é que faz o PowerPoint? Como o Marco faz o PowerPoint ficar bonito. Então era muito operacional, era muito assim, cara, como a gente, entre aspas, tá? A gente hackeia o PowerPoint para ficar legal. Como é que você exporta tudo do Photoshop, que banco de imagem tem que contratar, tudo isso, né? Como é que a gente trata essas imagens, como é que a gente anima, como é que a gente faz combinações de animações que vão deixar isso mais bacana. Tudo isso é uma coisa um pouco mais operacional. Mas aí no dia a dia, você começa a perceber, o cara me chamou, ele quer um visual. O cara sabe animar, mas se ele animar qualquer coisa, não vai ficar interessante. Mas tem um roteiro horrível ali.
Tá, então agora eu preciso entender como faz o roteiro. Aí você volta, né? O AIDA, roteiro chicote, qual técnica você vai usar. E aí você vai, né? Por exemplo, eu sou muito perfeccionista, né? Então, eu acho que isso também é a causa do meu vício em fluoxetina, porque o meu perfeccionismo me criou um general dentro de mim que ficava me batendo o dia inteiro, falando, não tá bom ainda, não tá bom. E nunca tá bom, né? Eu tô com 43 anos e até hoje não ficou bom. Então, assim, eu tô sempre me cobrando. Então, eu fui lá na base, né? Fui lá ver a dialética e a retórica do Aristóteles, né? E a Platão. E aí você vê que, tá, ok, a base é essa, mas ainda não funciona para a apresentação comercial do novo celular da Asus. Não vai funcionar. Né? Essa não vai funcionar. E aí eu preciso sair desdobrando aquilo. Então, esse método acabou ficando muito complexo, né? Eu tive que voltar exatamente para isso. Como é que a gente decifra uma linguagem institucional? Né? Aí você vai, que nem eu falei, você busca questões. Eu vou buscar, sei lá, arquétipo. Vou buscar. Então você vai buscando, né, vários As pontos ferramentas para você desenvolver. Exato. E aí esse método ficou tão complexo. Ferramentas, não ferramentas de design, não. Ferramentas técnicas, né? Tecnologias, vamos dizer assim, né? Teve um momento que me chamaram também para dar aula de storytelling, né? E eu não dei aula sozinho, dei aula com outros 3 professores também geniais, né? O Fernando Palacios, o Bruno e a Marta Terenzo lá na SPM. A Marta foi a minha mentora, assim, na SPM, uma professora, uma pessoa genial, assim. Ela me ensinou muito sobre storytelling, né? Então, eu lembro que o Fernando Palacios, ele falava que o storytelling é uma tecnologia. É uma tecnologia, né? Sim, porque né, é um conjunto de técnicas ali que você... Então, assim, a gente pode aplicar isso de diversas formas diferentes. Mas, bom, o método acabou dando muito certo, então eu acabei fazendo um monte de entrevistas, saindo em revista e tal, né? Isso deu bastante visibilidade. Bastante. Mas a gente, em algum momento lá, a gente percebeu que a gente estava batendo no teto, né? Não só na questão de faturamento, mas também de produto, né? Chega uma hora que você fala, bom, já sabemos fazer isso aqui, né? O mercado já tá flat ali, não tem mais... E outra, aí começou a entrar muita conconcorrência, né? E tava nadando de braçada ali, tava sozinho, só você no PowerPoint ali e tudo mais. E aí entrou muita concorrência, aí a concorrência às vezes vem com um preço muito barato, né? E aí, não sei, acho que se a pessoa consegue cobrar muito barato e entregar, né, o que eu falava para muitos clientes, vai com ele, porque ele descobriu algo que eu não sei. Ainda não está sabendo fazer de uma forma diferente. Né? Então, a gente passou por alguns anos, né? Ainda bem que foi um período pequeno de tempo, né? 2 anos mais ou menos, onde muitos clientes saíram, mas depois voltaram. Né? Então, como funciona? É fixo? É recorrente o trabalho? Cara, não. Ou é pontual mesmo? É a apresentação hoje que o cara tem que resolver ali, contrata o job? É por job, né? Só hoje, em 2025, depois de 16 anos de empresa, hoje a gente tem 2 clientes fixos, que é a FTD Educação, e nem é em apresentação, a gente faz animações para lançamento dos livros deles, mais didáticas, assim, explicando aquele livro, né? Para um público de professores das redes, né, de ensino, para entender o que é aquele livro. Então, eles nem divulgam isso, tudo mais nos canais internos da FTD. E a Petrobras, que a gente faz as apresentações. Né? Mas, assim, foi só agora. Porque eu acho que o mercado ele chegou num ponto e ele entrou num platô onde as pessoas entenderam o que é essa tecnologia, vamos dizer assim, né? Então tá mais fácil. Mas, via de regra, a contratação é por projeto. Entrega o projeto. Então, assim, olha, eu tenho por exemplo, quando o Brasil foi concorrer para o Comitê de Jogos Olímpicos para tentar pegar as Olimpíadas, né? 2016. Eles chamaram a gente para fazer a apresentação que o governo ia fazer no COI, né? Então, assim, a apresentação do COI é dia tal, né? A gente precisa
né, fazer todo o roteiro, Aí teve treinamento, né? Eu dei treinamento para os ministros de como que eles iam como que fazer. eles interagir com a apresentação, né? Tem Exato. essa daí também, né? E o aí, timing, né, da troca do slide. Tudo mais. E muitas vezes, João, a questão semântica, né? Do que você está trabalhando ali. Na verdade, é um ponto que eu nem tinha pensado, né? Tava ali preso ali só no visual da apresentação, né? Não, é difícil. Beleza, você vai lá seguindo e tal. Você vai ter que estudar um pouquinho ela antes, né? Teoricamente. Mas Teoricamente. Deveria, pelo menos, né? Mas quando você começa a elaborar demais essa apresentação, imaginando coisas bem legais e criativas então, em cada transição, se você ali como o host daquela apresentação, se você como o condutor daquela apresentação não criar o timing para o que está por vir, você afunda. Que nem o humorista que não é bom de timing ali, você afunda aquela não apresentação. Vai fazer a galera dar risada na hora certa ali. É né? isso mesmo. Então, isso mesmo. Além de fazer a apresentação legal, tem que dar um curso pro cara que vai apresentar. Apresentar do jeito ideal, pelo menos. Treinar com ele, né? Então, hoje a gente tem muitas convenções de grandes empresas que a gente faz que tem essa questão, né? De você ter uma equipe lá. Tem pacote mesmo? Tem, tipo, o dia do treinamento. Dia de treinamento de oratória, porque muitas vezes... O cara vem cruzão, assim, ou o cara que vem, ele já é um cara... pica da apresentação. Não, os caras apresentam bem. Geral, assim, chega ali, enorme maioria. Cara... Esses caras de C-level, assim, meu. O cara já tá calejado. Né? Realmente, assim, é uma. Eu diria que é uma grande oportunidade de vida poder se relacionar com esses caras, né? Porque você aprende muito. São caras realmente diferentes. Esses caras que eles fazem tudo muito bem, sabe? A enorme maioria deles, né? São caras muito bons. Então, quando ele pega uma apresentação, ele sabe fazer. Só que ele precisa treinar aquela apresentação, né? Ele não viu ainda, vamos falar assim. Então, assim, e hoje, João, a gente tem cada vez menos tempo. Não sei como é com vocês aqui. É pouco tempo. É pouco tempo. A gente antigamente tinha mais tempo de pensar. Hoje eu vejo que, assim, o meu trabalho na Monk, ele é muito mais de conseguir viabilizar as entregas do que necessariamente falar de método criativo, sabe? Criar alguma coisa. O método a equipe já sabe, a gente treina isso semanalmente, a gente tem, né? Como a gente vai fazer isso dar certo? Só que agora... nesse tempo. Nesse tempo que, às vezes, cara, é um absurdo de curto, né? A última convenção que a gente fez foi uma convenção do TikTok, que eles mandaram pra gente o conteúdo no dia, vamos supor, dia 11, no dia 12 a gente produziu, dia 13 a gente fez out de V2 e dia 14 eles estavam no palco, cara. Então, assim... Puxado. Quantos slides? Eram 50, pouco até. Mas pelo tempo. A gente teve que colocar em uma equipe de 7 pessoas, né? Só que assim, também é difícil, porque quando você dilui em muitas pessoas... Alguma coisinha vai dar diferença. Né? Pô, imagina, né? Cada um pegou um slide, então você tem que saber dividir bem em grupos, né? Para não ter uma... Aí você tem que criar uma coordenação entre eles. Tem que ter alguém coordenando, juntando... Um diretor, vamos falar assim, né? Um diretor de arte, né? Fazendo com que eles sigam uma linha criativa. Né? E aí, por exemplo, a gente fez o roteiro em paralelo do que a gente... Então, assim, dá para fazer? Hoje dá, né? Lá no início eu ia falar que não daria. Mas as coisas estão muito mais dinâmicas, ainda mais quando eu citei o TikTok, que é uma empresa muito dinâmica. Porra, cara, né? Então, eu acho que até o ritmo deles de trabalho é dinâmico, né? E é engraçado, porque às vezes quando a gente fala com o cliente, né? O cliente fala assim, por exemplo, até esse job de Petrobras, né? A cliente fala como é que funciona, né? A gente faz uma reunião aqui, depois uma aqui, depois uma aqui. A cliente fala assim, precisa de tanta reunião? E aí você pensa, cara, talvez não, né? Porque se você já é um cliente recorrente da casa, se a gente já provou linguagem, sim, né? E deu sorte. Já é quase que um cliente fixo. Né? Já, nesse caso né? Mas... É um cliente. E assim, a gente deu uma sorte porque a gente fez a apresentação da empresa que fez o novo branding deles. Então a gente tinha todo o branding já. Já tinha o branding feito. Então, assim, deu sorte nisso, né? Mas eu percebi também que, cara, as coisas estão muito dinâmicas. Talvez até por isso que
a gente volta lá no começo que não tenha nem mais tantos TEDs, né? Acaba que eu acho que não dá tempo, né? não dá tempo, Como cara. que você vai separar os caras e levar lá pra Amazônia? Nossa, é mesmo, você falou tudo, cara. Hoje não daria mais. Não dá, ninguém Foi vai assim, querer. uma Dá pra ser online? O cara vai perguntar. Foi uma semana sem Monkey, né? Se você for pensar, hoje eu tô lembrando, né? Que foram, sei lá, 3 dias de evento. Um dia pra ir, um dia pra voltar. Parar todo mundo ali. Não dá. Antigamente dava, né? Você conseguia, avisava o cliente. Dava um negocinho. Dava um gás antes, né? Isso aqui. Dava um jeitinho. Cara, realmente, hoje não dá mais. Então, assim, muito do que a gente... Muito desse desenvolvimento da empresa, né? É você se adaptar aos formatos, E assim, não falando que um é melhor do que o outro, né? Assim, antigamente a gente tinha mais tempo, mas também as apresentações eram mais longas, né? Hoje, por exemplo, hoje a gente fazendo não só apresentações, mas também fazendo animações e também fazendo vídeos. Essa tendência de diminuir o tamanho das apresentações vem dessa tendência de que o cara não está mais tão disposto a passar, sei lá, 3 horas assistindo uma palestra, uma apresentação do cara. O cara falou, putz, você tem 15 minutos, meia hora para passar os resultados da empresa aí, dá o seu show. Dá o seu show. Faz seu nome. Exato. E hoje, João, por exemplo... E aí, tipo, 50 slides, sei lá, põe tudo que você puder pôr aí, meia hora e boa. A nossa média em 2009 eu não diria porque ainda estava desorganizado, mas depois que o Roger entrou, que a gente começou a mensurar tudo, né, e a gente conseguiu ter um banco de informação que a gente consegue cruzar, né, tudo. Nossa média de slides de uma apresentação girava em torno de 49, 50. Cara, hoje quando chega em 14 é grande. Sabe? E aí que começou a entrar a questão do vídeo e das animações, né? Porque os clientes falam assim, olha, isso aqui eu quero passar num vídeo. Eu tenho, sei lá, 5 minutos para falar tudo que eu... Para falar tudo. Então, eu vou precisar Não vale a pena nem pôr alguém falando, né? Já grava aí o off ali e boa. Ou, por exemplo, resultado. Também tem isso. O cara não vai ter tempo de decorar todo o resultado. Então... Vamos fazer as apresentações de resultados em animações e aí a gente passa na tela sem ninguém apresentar, né? E aí, lógico, que essas mídias vão ganhando outras... Então agora eu quero fazer também para rede social, eu quero fazer para o meu site, eu quero fazer para uma campanha de TV. Sim. Aí o negócio vai desenvolvendo para outros lados. Então, o que começou como uma agência de apresentações, né? Hoje virou uma produtora. Um estúdio de motion design. Eu me defino assim, né? Até porque, assim, como a gente tem esse background de consultoria de comunicação e de planejamento e de roteiro, tudo mais, eu não gosto de me chamar de produtora porque acho que a gente não está só na parte de produzir, né? A gente faz todo o processo, né? Criativo completo. Então a gente acaba se chamando aí de estúdio de motion design. E aí são 3 produtos que acabaram, né, ganhando a mesma força dentro da empresa, né? Hoje a gente tem 3 equipes de criação muito parecidas na quantidade de time, né, de pessoas, né? E num novo momento, né, cara? Um momento também diferente, né? Um momento onde a gente tem novas lideranças dentro da empresa. Sim. Então, essas pessoas que passaram pela Monkey, que ajudaram a construir, que hoje estão fazendo outras coisas, né? Por exemplo, a gente teve uma pessoa que foi ela que organizou, que fez eu entender, né? E que organizou o nosso processo de atendimento, que foi a Flávia, que também ficou alguns anos na Monkey, casou com o Roger, com meu sócio, né? E também saiu para ser mãe, mas ela que definiu o sarrafo de atendimento, né? De como conversar com o cliente, como trazer essa gestão para dentro. E, cara, é também uma pessoa genial, assim, por exemplo, eu lembro que a gente teve um cliente que era um escritório de advocacia. E eles eram fãs da Monkey, né? Pô, a gente gosta da comunicação, eles se relacionavam com a gente em redes sociais, né? Assim, comentavam e tal. Sim. E um dia eles finalmente compraram uma apresentação institucional. E eles falaram, pô, a gente está muito feliz, né? Que a gente vai finalmente fazer uma apresentação com vocês e tal. Pô, que legal. Aí fizemos isso foi um pouquinho antes de estourar a pandemia. E a Flávia ainda estava como atendimento e tal.
E aí eu lembro que a gente fez a apresentação, fizemos assim, né, todo o processo, né, que nem você falou, né, precisa ter etapas de aprovação. Sim. Então, pô, faz uma etapa de linguagem, uma etapa de roteiro, planejamento, fizemos storyboard da apresentação e tal. Na época, eu acho que eles compraram também um vídeo institucional, compraram um pacote, né, institucional, né, de vários materiais. E aí entregamos a V1 para eles, né? E aquela empolgação murchou. Não era isso que eles imaginavam ali na hora. Mas como eles eram fãs da Monk, eles falaram assim, puta, ficou legal, gostamos, acho que vocês estão falando que é isso, acho que é isso, né? E olha só, cara, a Flávia como atendimento, né? Ela foi na minha sala e falou assim, Marco, eu entreguei, eles gostaram, mas eu acho que eles não gostaram. Foi o feeling ali. Foi o feeling. Ela falou assim, eu posso ir lá? Né? Eu queria marcar uma reunião para ir conhecer eles, né? E aí ela foi e voltou e ela falou assim, Marco, não é nada disso, né? Porque o que acontece? Que foi aquele negócio de, sei lá, foi muito além do que os caras estavam imaginando? Eu acho que a gente jogou, cara, num lugar que eles... Por exemplo, né? Quando cai lá para o criativo, se o briefing não é bem feito, fala assim, escritório de advocacia, sei lá, né? João e Beto, né? Você fala, bom... Vai criar um negócio quadrado. Assim, aí você põe lá... O cara dando a mão... Terninho, sim. Né? Rooftop de prédio. No máximo você põe lá o martelinho de madeira. Law and Order. Law and Order. É bem isso, cara. Mogno, sabe? E esse escritório de advocacia, ela falou, Marco, os sócios são mais jovens que vocês, né? São tudo... Molecada, os caras trabalham de Google. E eles são especializados em empresas de tecnologia. Então ela falou assim, ninguém tava de terno, tudo colorido lá dentro. E você entregou um Law and Order. Eu entreguei nossa, cara, o juiz, sabe? Juiz bravo aquela peruquinha branca, né? Sei lá, da Câmara dos Comuns, né? Câmara dos Comuns da Inglaterra. E aí, percebe, né, cara, como uma pessoa... Então, assim, a Monkey chegou onde está por causa dessas pessoas, né? E hoje está onde está também porque eu tenho uma equipe, assim, fenomenal, né? Tem 2 pessoas que estão lá, que são meus braços direitos e esquerdos, que é a Letícia e a Carol, que, a Letícia, ela faz toda a parte financeira e toda essa questão... A Carol faz a parte comercial, né? E hoje eu tenho um time assim, né? Tem a Pamela na parte de coordenando ali a parte de atendimento e tal. E aí na criação, né? Eu comecei a falar agora, preciso falar todo mundo. Né? Tem o Rob, que está com a gente também há quase 10 anos, o Lauro, o Rafa, o Pedro. Então, tem pessoas assim fenomenais que essas pessoas, durante essa minha trajetória, me mostraram que, assim, tudo bem do seu funcionário ser melhor que você. Sabe? Acho que, na verdade, acho que é o que todo fundador busca, na verdade. Cara, né? Eu acho. Deveria buscar, pelo menos. Né? E é a sorte que eu dei. Tinha um livro, eu não vou saber, o cara que vai lembrar o nome dos livros é o Adriano, meu sócio, mas tinha lá não sei, o chefe, o dono, Branca de Neve. Branca de Neve mesmo? A síndrome do Branca de Neve, é o que gosta de ser cercado por anões ali, né? Porque ele não genial. Aceita pessoas que sejam maiores que ele, melhores que ele. Olha. Tem sempre ter pessoas inferiores ali. Não sabia que tinha... Então, a ideia de você tentar vencer essa barreira e realmente procurar pessoas que vão trazer coisas que você não sabe fazer. Porque se você sabe fazer tudo, teoricamente, você não precisa mais de ninguém ali, mas não é isso. Você precisa de pessoas que vão somar, que vão acrescentar, que vão ter vivências que você não viveu, que vão trazer esse conhecimento, percepções, para né? dentro do seu negócio, que você não vai sozinho, não vai conseguir fazer. Não, mas é um sócio? Não, pode ser um colaborador e tudo mais, que você disse ali até, que eu acho que é uma deficiência que a gente vive hoje, uma crítica pessoal minha, né, pessoas mais jovens. Então, talvez essa última geração nem tanto, mas tivemos
o hiato de geração ali, onde os caras chegavam e não queriam entregar o 100%. Não tinha um brilho, assim, tipo, eu lembro de mim, quando eu era CLT ali, e, pô, eu ia para lá para fazer, mesmo que não tinha espaço, né, como a gente falou, pô, não tinha espaço para ser super criativo, não tinha, mas eu ia lá querendo, tipo, eu vou fazer um folhetinho de supermercado, mas, pô, esse folhetinho aqui, se inscrever no Cannes, vai ganhar. Pelo menos era a mentalidade que eu tentava trazer. Orgulho de ter isso no meu portfólio, né? Orgulho, tipo, de falar pra minha mãe que o outdoor do supermercado fui eu que fiz. Nossa. Tipo, era... E a gente não vê... Hoje ainda é meio difícil, a gente não vê isso do cara criar um negócio... com orgulho, por orgulho. Nossa, cara. Tipo, pra suprir o próprio ego. Falou, pô, mas esse cara tem o ego inflado. Não, mas não é isso. Não é isso. É o cara dedicar ali um negócio, às vezes aprender a fazer um negócio que ele ainda não sabe, porque é isso que é a moda, tá? É a técnica nova. Se ele não usar isso na arte dele, não vai ficar à altura do que ele mesmo estaria esperando para aquela execução. E o cara vai por... Ninguém precisou falar para ele que ele tem que estudar aquilo, que ele tem que treinar aquilo. Ele foi lá porque ele quer entregar o melhor. Isso, cara, isso para mim por um bom tempo foi extinto. Cara, hoje em dia você vê, sei lá, a molecada bem mais nova tentando ali, entrando nesse Nossa, cara, hype, assim. Que bom e que ruim ouvir você falar isso, porque eu compadeço, cara. Eu acho que a gente teve realmente um hiato. Não sei qual que é a geração, se é a Y e tal. Também não acompanho essas nomenclaturas. Mas a gente teve um hiato mesmo, talvez um apagão, assim, né? Eu sei que tem bastante gente... Um apagão do orgulho. Exato. Não tem ninguém que inspira. Tem uma pergunta que a gente sempre faz numa entrevista, quem que inspira? A resposta... Sim, 99% das respostas é o pai ou a mãe. Legal. Tem um porquê. Mas o cara, numa entrevista de emprego profissional, ele não tem uma fonte de inspiração profissional, né? Alguém que, o Steven Spielberg, porque o cara é criativo pra caralho. O que faça sentido, né? O Nizam Guanais, sei lá... né? O Miyazaki. Que seja um TikToker que faz uns vídeos legal pra caramba, sei lá. Algo... Já que a gente tá falando sobre criação, alguém que te inspira de forma criativa. Cara, exato. E assim, o cara não vem com isso pronto. Que faça sentido para aquela entrevista de emprego, né? Porque você falou bem, pô, minha mãe e meu pai. Dele, beleza, faz todo sentido. Ok, né? É tipo o show da Xuxa, né? Vou mandar um beijo para minha mãe, meu pai e para você. Ok, você cumpriu o protocolo. Como pessoa legal, eles te inspiraram. Mas como é que eu desenvolvo aqui numa entrevista de emprego para saber o que você quer, né? Cara, uma vez eu contratei um rapaz que ele não tinha... É engraçado isso, né? Ele não tinha muita experiência, assim, ele era bem novinho. Mas eu lembro que na reunião a gente ficou falando do Casey Neistat, né? O youtuber, que eu adoro as edições do cara. Ele realmente... né, revolucionou o YouTube, né? Se você curte vídeo de YouTube, esse cara foi o cara que ele fez um desafio de ficar alguns anos fazendo um vídeo por dia, né? E tudo bem, o cara mora em Nova York, ele tem uma vida super criativa, então assim, pô, tô indo no encontro aqui do... Qualquer coisa que ele fizer já vai ser criativo. Sabe, né? Assim, do cara chegar num lugar e tá o Will Smith na sala, sabe? Então assim, ele tem um ambiente bacana, mas a edição que esse cara criou, né, é maravilhosa. Procure depois o Casey Neistat. Ele parou de fazer, né, ele se aposentou, né? Mas assim, eu lembro que esse menino, a gente ficou falando na entrevista inteira do Casey, e ele queria ser editor, né? E então, acabei chamando... Cara, dá pra acreditar que... E aí, sabe quando o cara fala, pô, aqui tem aquele vídeo que ele tava andando de skate, ele fez um corte... Queria saber como faz. E eu falei, puta, que legal, o cara... O cara analisou ali, né? Quando eu tava na minha casa vendo o corte que o Casey fez de uma cena pra outra, eu falei, cara, olha esse corte. E o menino também tava, né? Então, realmente, eu acho que faltou um pouco isso, faltou um pouco desse brilho, né? O Clóvis de Barros tem um vídeo, né, famoso dele, que fala, pô, você não tem brilho. Né? Ele fala, pô, se você vai... Né? Ele cita lá um livro de filosofia, fala, pô, você não consegue entender um parágrafo desse livro. Você precisa ler esse parágrafo 50 vezes para entender.
Cara, você tem que ter esse brilho de falar, eu vou entender. Eu vou entender, vou ler até entender. Até entender. E aí ele fala, pô, pensa que um cara escreveu isso há 2.000 anos atrás. E você ainda não conseguiu. E você hoje não consegue entender. Então você falou bem, João, hoje a molecada muito mais nova, eu vejo que já está entrando com o brilho. Teve um certo apagão, não sei exatamente o que aconteceu, se foi uma coisa mais cultural, ou ou é um acaso, às vezes a gente está ligando a uma geração, mas às vezes é uma época. Exato. Acho que também assim, por exemplo, eu acho que teve uma geração, talvez essa geração do apagão, eu dou o braço a torcer numa questão. Foi uma época muito difícil de conseguir funcionário. Foi muito difícil, muito difícil. Não que seja fácil, né? Ainda é difícil. Hoje eu falo para a galera da Monkey, né? Por exemplo, quando eu abro uma vaga de designer, né? Vem aí 400 currículos, né? Mais ou menos. Aí fala, redator, vem 800. Atendimento, 2.000, né? Aí fala, nossa, mas é muita gente. Sim, mas é que assim, o atendimento, o cara acha que o fato dele saber usar o telefone e responder e-mail, ele é atendimento. Não é, né? Não é bem assim. A historinha da Flávia tá aí para contar. A Flávia, eu lembro que a gente chegava às vezes na Monkey 9 horas da manhã, ela tava lá lavando louça, né? De café. Fazendo. Então, assim, ela fez a Monkey cresceu nos ombros, ela foi uma das pessoas, né? Redator, 800. Cara, mas às vezes o fato do cara ser alfabetizado, ele acha que ele é um redator. Sim, não é. Não é isso. Só que a barreira de entrada do designer é um pouquinho maior, porque ele tem que ter um portfólio, né? Ali, mas mesmo assim, desses 400, dá para descartar uns 300, né? Porque não são muito legais e ainda não estão prontos. Ali. Exato. Mas eu acho que essa galera desse apagão, eles fizeram uma coisa boa pro mercado que, eu reconheço hoje, mas na época eu não reconheci. Que é assim, eles bateram de frente com o mercado, né? Porque assim, eu estava acostumado, as 11 agências que eu trabalhava, eu virava à noite. Eu trabalhava no final de semana. Sim. Nunca ninguém chegou para mim e falou assim, cara, não sei se isso é legal não. Não vai dar certo. E esses caras foram essas pessoas que chegaram no mercado e falaram, não quero trabalhar assim. Quero. Né? E aí eu tinha um certo orgulho de falar, na minha época... Trabalhar. Eu tô ficando velho, né? Na minha época eu saía de casa, na chuva, na neve, né? Cara, mas tudo bem, mas também não era legal, não né? Precisava. Não precisava. Só que eu acho que uma vez eu vi acho que foi o Pondé que falou, né? Da questão do pêndulo, né? Eu acho isso legal, sabe? Porque assim, o pêndulo foi muito para um lado, tá? Não, nada disso é legal. Cara, essencialmente, tem muitas coisas no seu trabalho que não é legal, né? E a gente vai ter que aprender, né? Então, eu até brinco que eu falo assim, se o Neymar falar assim, meu trabalho é uma merda, né? Eu tenho que pegar essa bola... fazer correr até o... pegar essa bola e colocar dentro daquele quadrado branco toda quarta e domingo. Puta, realmente é chato, né? Mas se você não consegue, talvez, colocar extrair um pouco melhor ali temperinho, né? E você mesmo vai ter que fazer isso, né? Vai ter que ser por você, ninguém vai te obrigar ali a fazer isso. Então, por exemplo, a gente... até fica pior se alguém te obrigar. Puta, então, e aí, cara, isso é uma coisa que eu percebi também. Cara, você não obriga. Não adianta. Então, assim, eu não gosto de conflito. Eu sou um cara muito ruim de briga, sabe? De discussão, tal, não sou bom nisso, né? Não gosto, me faz mal. Toda vez que eu tenho que discutir com alguém, eu não fico bem, assim, eu não durmo, sabe? Eu tenho que entrar numa discussão, é um dia que eu perco, né? Tem gente que é boa de discussão, né? Sim. Por exemplo, eu falei do meu... curte ali. O meu sócio, o Roger, ele é muito bom, né? Ele sabia discutir, é um cara que não fica nervoso, sabe? É um cara que mantém, e depois, como ele é um puta amigo meu, assim, depois eu percebi que ele falou assim, não, cara, eu também não gosto, eu também passo mal, mas eu tenho um bom desempenho nisso, né? Eu não tenho. Mas, então assim, eu não sou o cara de ficar brigando, né? Então, quando eu vejo que o cara não tá muito afim, eu já fui esse cara. Eu já fui o cara de ficar... Eu lembro que teve uma agência que eu trabalhei, que até o RH veio me chamar e falou assim, Marco, para. Porque eu ficava chamando assim... quando eu tava nessa época de entender que eu era um merda, e de falar assim, não, cara, eu não posso... Só que aí eu fui pro outro extremo, né? Aí eu falei, não, eu não posso ser um merda, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser bom. E aí eu ficava querendo levantar todo mundo. Não, cara, tem que ser bom, tem que fazer melhor. Né? Super motivado. E aí o RH também chamou, Marco, também não dá. Tem gente que não tá muito afim mesmo.
e tá tudo bem. E aí você precisa respeitar, porque também é um conflito desnecessário de você ter essa pessoa no time e ficar batendo e ficar, não, vamos conversar. Chega uma hora que você fala, pô, cara, não tá legal pra mim, não tá legal pra você, não tá legal pra galera, porque... Não vai forçar a convivência disso, não vai ser positivo de qualquer jeito. E eu acho que, sabe, nessa, né, como a gente falou dos princípios lá do Aristóteles, do Platão, da época da dialética, né? Então, se a gente colocar o princípio da tese, né? E você tem a tese, e vem a antítese, né? E você junta as duas, no conflito das duas... Bati no microfone? Não tem problema. No conflito das duas, você cria, né, a síntese, né? Uhum. Eu acho que a gente teve a minha geração, né, a sua geração, que a gente virava à noite e tal. Depois veio a geração que não quer trabalhar. Quer fazer. E talvez hoje a gente está chegando na faz síntese. O que for necessário, sem exagero de nenhuma delas. Vamos trabalhar. Às vezes eu falo, né? Pô, a gente tem clientes muito legais que dão uma certa liberdade para você criar. Mas tem aqueles jobs que não são muito legais, mas, cara, tem que ficar bom. Tem que sair. Tem que ficar bom. De qualquer jeito. Né? Então, às vezes, você pega... Eu lembro uma vez, cara, a gente pegou quando a Disney comprou a Marvel, aí eles chamaram a gente para fazer a apresentação. Nossa, cara, a gente dava pulo, sabe? Foi na época lá, 2008, sabe? Quando tava lá o MCU começando. Eu falei, meu Deus do céu, vai ser o melhor job da nossa vida, né? Só que era uma apresentação financeira. Eram só tabelas financeiras e o cara era o cara da finanças. E ele falou, Marco, não usa muita cor, tá? Quero mais tons de cinza, assim. Então, a apresentação para falar da Marvel, né? Só que igual do Law and Order. Essa aí foi a Law and Order, né? Então, assim, pô, né, foi um banho de água fria. Mas para aquele cara funcionava. Também não adiantava lá falar de EBITDA e deixar lá o Homem de Ferro voando lá do número de EBITDA, né? Não ia dar certo. Não ia dar. Também. Então, hoje realmente é difícil, mas você falou bem, João. Tem uma galerinha nova que é a esperança do mercado. Que tá com tesão. E que tem essa certa, vamos dizer assim, né, essa certa humildade, né, de saber que, cara, eu preciso me dedicar, né, foi aquilo que eu falei para você no começo, que eu fui aprender na marra, né, eu preciso me dedicar muito, eu preciso estudar muito, eu preciso, e, cara, eu nunca vou estar bom o suficiente, né, vai ter gente com propostas mais legais que a minha, eu vou ter que saber, né, então, assim, tudo isso é uma grande jornada, né? De aprendizado que a gente vai tendo. E eu achei legal essa... Faz parte do crescimento de todo mundo aí, eu acho. E entender que também isso é uma coisa que é o desafio do mercado. Né? Que eu aprendi com todo mundo. Que eu falei com a Letícia, com a Carol, né? Com a Soraya hoje, né? Que também me ajuda muito lá. Com a Pamela e também com o Roger, com o meu irmão, com o Zorna, com o Denis, que assim... não é a empresa que cresce e as pessoas crescem junto. É ao contrário, as pessoas crescem e a empresa vai crescer junto. Só que as pessoas têm que estar com tesão de crescer. De fazer isso. E, cara, dói crescer, né? E vamos lá, Marcão. Agora é a hora daquele jabá gostoso que a gente sempre proporciona para quem vem nos assistindo aí e nos prestigiando com a presença. Fala pra gente as redes sociais, onde te acha, um telefone, o fax, o Orkut, né? O Orkut, o ICQ, o número do ICQ pra galera te achar. Quais as principais redes sociais suas, pra quem quer conversar, continuar essa conversa aí com você, quem gostou do assunto. Boa, legal. Um papo e da Monk também, ou de qualquer outra empreendimento ou empresa que você queira falar aqui. Boa. Esse é o seu espaço, cara. Pô, maravilha, João. Cara, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, obrigado pela chance da gente conversar, né? Boa. E tem assunto ainda, vai ter um episódio, fiquei sabendo aí, o episódio 2 e o 3 ainda. Vamos fazer tipo Game of Thrones, né? A gente vai fazer algumas temporadas, né? Cara, assim, se quiser falar comigo, né? As minhas redes sociais é sempre Marco Franzolin.
Eu posto muito pouco, né, nelas, assim, acho que eu uso mais é o LinkedIn mesmo. A mais usada. Mais usada, é mais o LinkedIn mesmo. Mas assim, o meu e-mail é marco@monkeybusiness.com.br. Fácil, né? de mandar uma mensagem direta para o homem. Fácil de falar comigo lá, né? E assim, acho que vale mais a pena mesmo dar uma olhada nas coisas da Monkey, né? Hoje a gente, né, a Monkey começou como Monkey Business, né? Eu tô chamando de Monkey, mas Monkey Business, que foi exatamente nessa brincadeirinha lá que eu fiz com o trabalho do macaco. Trabalho de formiguinha, trabalho de macaco. Eu sei que é um falso cognato, né? Eu sei que a gente, Monkey Business significa também algumas outras coisas aí em inglês, mas é o que a gente queria passar. A gente quer passar essa questão de brincadeira, né? Essa questão mais criativa, né? Da brincadeira que é o Monkey Business. Como a Monkey Business estava muito conhecida como apresentações, a gente também criou a Monkey Motion, Legal. que é onde a gente faz os vídeos e as animações. Mas, né, são equipes, né, que trabalham juntas, né, mais ou menos a mesma metodologia. Eu coordenando tudo, então vale a pena dar uma olhada aí nas nossas redes sociais, né, sempre procurar por Monkey Business ou Monkey Motion, é o macaquinho rosinha lá. Você vai achar nossos vídeos, nossas animações, nossas apresentações. E vamos continuar a conversa por aí, né? Se você tiver alguma coisa para me mandar, alguma mensagem, só o número do ICQ que eu não lembro mesmo. Não vai lembrar. O meu começava com 40036. Você tá melhor que eu. Por aí. O meu era 46 e aí eu já não sei mais. Tá vendo? Mas eu fico devendo ICQ, mas assim, qualquer coisa, dá um toque aí para mim que a gente vai conversando. Legal, Marcão. Agradecer sua presença mais uma vez. Muito legal o papo. A gente não queria terminar, mas foi forçado aqui. Senão ia ter mais 2 horas aqui de conversa. Mandar um abraço pro meu xará de nome e sobrenome. Você falou da galera do Motion lá de São Paulo, João Schmidt. Vocês conhecem? João Paulo Schmidt, que é irmão da Jussara, que trabalhou aqui com a gente. Me ajudou no comecinho da minha carreira lá, bem... Não vamos entrar nesse detalhe de idade. Senão a gente fica triste. Mas o João hoje pica ali do Motion lá em São Paulo. O Boca também tem um canal no YouTube também, de Motion também. Um abraço pra galera. E, muito obrigado aí, Marcão, pelo seu tempo, pela história e por todo esse conhecimento aí também. Parabéns aí por abrir esse mercado aí e continuar explorando ele com maestria aí. E, cara, acho que basicamente a gente só tem a somar aí com esse episódio aí, com essa parceria que a gente possa desenvolver no futuro aí entre os nossos trabalhos. Galera, fique ligado aí nos próximos episódios aí do Beats Podcast. Quem quiser me seguir, procura lá no Insta João da Beats, procura TikTok também, mas não tem nada, não tem dancinha, então não precisa ir lá olhar. Procurar João Paulo Schmidt no LinkedIn, acessem o site beats.com.br, procurem Beats Digital para conhecer tudo sobre a Beats também. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Se quiser dar aí as suas palavras finais aí também, Marcão, agradecer a galera. Por favor, fique à vontade. Valeu, gente. Eu fiquei, de novo, né? Fiquei bem feliz assim, de vir para cá, bem feliz de conhecer o trabalho de vocês. E feliz de poder contar, né, a nossa pequena história, a nossa pequena contribuição aí no mercado criativo. Muito grande. Foi muito legal, cara. Obrigado aí, obrigado a todo mundo que ouviu a gente. É isso aí. Obrigado, Marcão. Até a próxima. Até o próximo Beats Podcast. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado.